Em nome de Jesus, no livro de Provérbios, e nós vamos para o 26º capítulo, e a nossa leitura será do verso 1 até o verso 12, em nome de Jesus. Livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor em nome de Jesus. Como neve no verão, ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Como o pardal que voa sem rumo, e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo não chega ao seu destino. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento, a vara para as costas do tolo. Não responda ao tolo com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Responda ao tolo como a insensatez dele merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim enviar uma mensagem pelas mãos do tolo. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Como amarrar uma pedra na atiradeira, assim é prestar honra ao tolo. Como ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do tolo. Como um arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Como o cão que volta ao seu vômito, assim o tolo repete a sua insensatez. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o tolo do que para ele. Fechem seus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nesse momento nós oramos para que o seu Santo Espírito venha a agir sobrenaturalmente nos nossos corações, porque nós cremos que lidamos com a tua Escritura, que é a sua vontade revelada, é o Deus expresso, é a sua vontade perfeita e única sendo apresentada a nós. Então que esse seja um momento espiritual, um momento onde o Senhor fala com a gente, um momento onde o nosso coração, os nossos pecados são expostos, são sarados e nós somos edificados como igreja, sendo enviados em missão. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar minhas irmãs, podem sentar meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Espero que vocês estejam tendo uma ótima noite, uma ótima semana abençoada, cuidando sempre da saúde nessas alterações de temperatura, principalmente porque final de semana vai fazer muito frio e hoje fez muito calor à tarde. Quinta-feira é 30 graus a máxima, e sexta-feira a máxima já vai para 21 graus. Então é muito importante a gente estar ligado, a gente estar com a nossa hidratação em dia, a nossa vitamina C, o nosso dipirona no bolso, para que a gente esteja firme. E se Deus quiser, sábado a gente vai estar junto na nossa ceia. Obrigado, minha irmã. Então, que a gente possa ter uma semana abençoada, que Deus possa continuar cuidando das nossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. A pregação de hoje, a gente tem como título O Perigo da Tolice, e é um texto um pouco mais extenso que a gente leu agora no livro de Provérbios, do 1 até o versículo 12, onde ele repete várias vezes essa frase sobre o tolo. E aqui Salomão está fazendo um provérbio, um parágrafo inteiro, só falando sobre essa postura do tolo. A ideia do livro de Provérbios não é simplesmente descrever comportamentos alheios que são errados, mas é expor um perigo que atinge todos nós. Por isso, muitas vezes,
E é muito fácil a gente se pegar nisso. É a gente ler o livro de Provérbios como, nossa, olha esse cara tolo. Ai, ai, viu? Esse daí não tem salvação não. Deus me livre de ser esse tolo. Quando na maioria das vezes esse tolo que aparece tantas vezes, por muitas vezes é eu, é você. Por isso, a ideia do livro de Provérbios não é simplesmente ver atitudes erradas, mas é a gente enxergar um Salomão que é sábio, que passou por muita coisa, que colecionou muita sabedoria e está tentando, através dessa inspiração de Deus, mostrar um caminho de sabedoria para a gente, onde a gente vai melhorando, evitando a tolice e através da cruz de Cristo a gente é redimido para não mais sermos os tolos, mas para sermos agora os sábios em Cristo Jesus. Por isso, hoje em dia, no contexto atual, onde a gente está nessa sociedade que valoriza tanto a independência, ser autodidata, pessoas que não precisam de ninguém, inclusive de Deus, o livro de Provérbios vem mostrar que isso, na verdade, é uma grande tolice, que, na verdade, pessoas sozinhas, pessoas que se isolam, pessoas que não enxergam a necessidade de repreensão, necessidade de reflexão, de autorreflexão, de um tempo de solitude, onde a gente reflete como nós somos pecadores e necessitamos continuamente de um Deus que vai nos moldando, nos lapidando, e às vezes isso vai machucar, é impossível ir para um caminho de sabedoria. A gente vê diversas vezes no livro de Provérbios, durante essa série, Salomão repetindo que o tolo odeia a repreensão, enquanto o justo cresce com ela. Por isso, a gente vai dividir o sermão dessa noite em 3 rápidas divisões. E, em primeiro lugar, a gente vai ver essas imagens chocantes que Salomão está usando para falar como é o tolo. Então, para a gente entender o perigo da tolice, é importante a gente conhecer o que significa, o que é ser tolo. E, em primeiro lugar, Salomão ele vai usar algumas metáforas para falar sobre o que é ser tolo. E ele fala que é a neve no verão e a chuva na colheita. Ele está usando essas referências de coisas que estão fora do lugar. Verão não é momento de neve. E na hora de você fazer a colheita, de você colher o que você plantou, não é a hora de chover. A hora de chover é quando você está plantando e não quando você vai colher. O que ele está dizendo é que o tolo ele faz tudo na hora errada e do jeito errado. Ele está falando que o tolo ele é desajeitado por natureza. E aí ele vem falar que assim é quando a gente dá honra para um tolo. É você dar corda para louco, como diz no nosso ditado. O provérbio de Salomão está falando que assim como não neva no verão, não se dá honra ao tolo, porque isso vai trazer um prejuízo muito maior. Ele fala que é como o chicote é para o cavalo e o freio é para o jumento, a vara é para as costas do tolo. O que ele está querendo dizer é que o tolo ele tem um espaço onde ele deve ser repreendido e não honrado. E inverter a lógica de honrar o tolo, em vez de, aqui como no texto, ter a vara para as costas do tolo, que é a punição, a repreensão, é justamente contribuir para um mundo cada vez mais burro, tolo e distante de Deus. E quantas vezes não é exatamente isso que a nossa cultura faz? Quantas vezes a gente já não vê a celebração de pessoas tolas, celebridades, influenciadores políticos, pessoas que não têm sabedoria nenhuma, mas que recebem aplausos. Pessoas como jogadores de futebol famosos, que são aplaudidos e idolatrados, mesmo que tenham uma vida totalmente desregrada, seja sexualmente ou moralmente. Políticos que estão constantemente envolvidos em escândalos e em acusações, mas continuam sendo honrados. E o que o provérbio está falando é exatamente isso. É a gente perceber que o tolo, ele não merece a honra, ele merece o chicote nas costas. E quando a gente coloca palanque para um tolo, a gente está correndo um perigo extremamente sério
de nós colocarmos o nosso coração, a nossa confiança, a nossa salvação, o nosso humor na pessoa errada. Por isso, honrar quem despreza a sabedoria é dar peso ao erro. Por isso, eu te convido, aplicando bem diretamente, em primeiro lugar, cuidado com os influenciadores que você consome. Cuidado com as pessoas que você segue no seu Instagram, no seu Facebook, ou que você admira. Reflita honestamente. Essa pessoa é biblicamente sábia para que você celebre ou a honre por algo? Muitas vezes, infelizmente, nós vivemos numa cultura que tem como tendência a passar pano. E aí, ultimamente, eu vou dar duas aplicações nisso. A primeira é no lado artístico. Nós temos diversos influenciadores que toda hora estão envolvidos em escândalos morais e éticos, mas as pessoas passam pano. Ah, mas porque ele joga muito futebol. E daí que ele tem 10 namoradas? E daí que ele faz filho com todas as mulheres? Ele joga muito. Ele é minha referência. E daí que esse cara já foi preso? E daí que esse cara está sendo acusado? E daí que esse político tentou fazer isso? E daí que aquele político fez aquilo? É o que tem para hoje. Mas será mesmo que é isso que tem para hoje? Muitas vezes Jesus tem ficado de escanteio, enquanto nós temos procurado personalidades, celebridades, para ocupar um lugar que é de Cristo. Porque o único que merece honra, o único que merece confiança, o único que merece a nossa fé, não é Lula, não é Nicolas, não é Bolsonaro, não é Alexandre de Moraes, não é Neymar Júnior, não é Seleção Brasileira, não é seja qual for a personalidade que você goste ou queira, é Cristo. E quando você inverte os valores querendo dar honra para um tolo, você se torna um tolo. E além de você se tornar um tolo, você está fazendo um desserviço à sociedade que você está inserido, porque a nossa missão é redimir a sociedade. A nossa missão é sermos luz no mundo que está em trevas. E essas trevas só podem acordar das trevas que elas vivem através da luz de um homem, Jesus Cristo. Nenhum outro homem tem uma luz poderosa ou gloriosa o suficiente para salvar pessoas. Por isso, não honre o tolo. Identifique o tolo. E quando você refletir, cuidado para você não fazer um desserviço à sociedade que celebra pessoas tolas. Em segundo lugar, o texto vem falar do versículo 4 ao 9 sobre o tolo e as suas palavras. Ele vem falar, em primeiro lugar, para nós não respondermos com insensatez o tolo, para que a gente não se torne tolo também. A ideia é que quem se rebaixa ao nível do tolo, deixa de ser sábio para ser tolo. É aquele ditado fantástico, que é muito verdadeiro, que é quando a gente está certo, mas a gente se torna errado, por causa do jeito que a gente fez a coisa, por causa do jeito que a gente respondeu, por causa do jeito que a gente agiu. Por isso, cuidado, para na nossa ânsia de sabedoria, não sermos mais tolos ainda. Não responda o tolo como um tolo. Não responda o tolo de acordo com a insensatez do tolo. O tolo vai falar palavrão. O tolo vai ter palavras de baixo calão. O tolo vai ser polarizado politicamente. O tolo vai honrar outro tolo. Mas você não precisa. Você não precisa ser igual a todo mundo. Isso é fantástico porque eu vejo esse ensinamento com Paulo a Timóteo. Quando Paulo está escrevendo na segunda carta, ele fala, eles fazem, mas tu porém, e ele coloca esse tu porém umas 5 vezes na carta, mostrando aquele famoso ditado que nossa mãe fala pra gente, você não é todo mundo, que a gente não é todo mundo, mas todo mundo está falando assim, mas todo mundo está se portando desse jeito, e às vezes a gente vive numa histeria e num frenesi, como se o mundo fosse acabar amanhã, se a gente não fizesse o nosso comentário, e não vai.
Cuidado! Não responda o tolo com insensatez, para não se assemelhar a ele, mas mantenha-se como sábio. O texto está mostrando que o tolo não sabe usar as palavras, o tolo não sabe ser polido, o tolo não sabe viver num ambiente onde há discordância, mas há paz. Mostra que o tolo é como um flecheiro que joga uma flecha no acaso. O tolo é como pessoas coxas com pernas. O tolo é como esse que não tem noção. O tolo é como quem corta os pés e bebe veneno. Por isso, cuidado, para nós termos discernimento espiritual em conversas, debates, principalmente em tempos das redes sociais. Será que realmente precisamos responder todas as perguntas, todas as dúvidas? Será que precisamos realmente mostrar todas as nossas discordâncias e insatisfações? E se formos fazer isso, será que existe um jeito melhor de ser feito para que a gente não precise ser como o tolo? O discípulo de Cristo, ele deve ser visivelmente reconhecido no jeito que se porta e no jeito que fala. E uma das maiores tristezas modernas é que muitos crentes têm o mesmo linguajário, o mesmo procedimento, a mesma idolatria do que ímpios. Por isso, enquanto as palavras do tolo é inútil, enquanto você dar flechas nas mãos de um tolo, esperando que ele acerte o alvo, é extremamente impossível. Assim como você pedir para o tolo dar uma mensagem, essa mensagem nunca vai chegar, se você responder o tolo à altura, você estará sendo igual. Cuidado, para nas nossas conversas, a gente não abrir mão da nossa sabedoria, da nossa paz, do nosso senso, por conta de um tolo, que muitas vezes não vai mudar. Por isso, em terceiro e último lugar, o texto vai colocar do versículo 10 até o versículo 12, que o tolo, ele vive nessa imagem chocante que o provérbio vai encerrar dizendo que ele é como o cão que retorna ao vômito. Assim é o tolo que insiste na insensatez. Fantástico que a Bíblia não fala que o tolo, ele aprende a verdade, se torna sábio e depois cai dela. Ela fala que, na verdade, o tolo, ele nunca aprende a verdade de fato. Ele continua sendo um cão. E ele só vai retornar ao vômito, mesmo que demore um pouco. Porque a verdade é que o tolo se acredita como autossuficiente. A tolice é mostrada em Provérbios não apenas como um erro acidental e pontual, mas ela é um estilo de vida, ela é um caráter, ela é uma pessoa, ela é um jeito. Ela é alguém que mostra uma independência espiritual, aonde o tolo confia em si próprio, onde o tolo acredita que não precisa mais de conselho, não precisa mais de exortação, não tem mais do que aprender, só do que ensinar. O tolo pensa que já é sábio, como o último versículo fala. Vês que um homem é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para o tolo do que para ele, ou seja, pior do que o tolo, só o que acha que já é sábio o suficiente. O maior perigo é essa autossuficiência de acharmos que somos bons o bastante, confiarmos na nossa própria qualidade, no nosso próprio raciocínio, na nossa própria capacidade, na teologia que herdamos, na experiência de vida que temos, e quando a gente vai estufando o peito, quando a gente menos percebe, nós estamos pior do que o tolo. Porque a verdadeira sabedoria, como a gente viu em Provérbios, não é sobre atingir um grau, um nível de conhecimento, mas é sobre ter um caráter transformado. Aonde sabedoria não é sobre qualidade, competência, mas é sobre caráter. Sabedoria é sobre reconhecer humildade, é sobre reconhecer verdade diante de Deus, é sobre entender que não importa o que eu faça ou o que eu seja, eu não sou nada sem Cristo.
É só assim que cães são transformados em pessoas salvas por Cristo. Enquanto nós estivermos na nossa autossuficiência, enquanto nós formos bons o bastante, enquanto nós nos isolarmos, nós continuaremos sendo cães, que cedo ou tarde retornarão ao próprio vômito. Como é o tolo que vai insistir na insensatez e não vai mudar nunca. Por isso Cristo ele fala, não jogue pérola aos porcos. Porque não adianta você jogar valor a quem não entende o que é valor. Não adianta você investir tempo ao que insiste na insensatez. Isso é tolice. Por isso, diferentemente do tolo e dessa postura do tolo, Cristo nos chama a esse alerta, a uma sabedoria que nós não temos. E eu acho isso muito fantástico, porque o livro de Provérbios não nos dá uma sabedoria que, lendo todos os capítulos, nós vamos adquirir. Existem muitos devocionais que pegam o livro de Provérbios, e o livro de Provérbios tem 31 capítulos. E aí eles colocam um provérbio para o dia, para o mês que tem 31, e aí é o mês da sabedoria. Vamos ler um capítulo por dia de Provérbios, e aí vai todo mundo ficar sábio. Não é isso. A sabedoria não está simplesmente nos conselhos. A sabedoria não está nas letras. A sabedoria não está na nossa capacidade gramatical, léxica, de literatura, de interpretar. A capacidade, a sabedoria não reside em nós. Ou seja, não importa o quanto a gente tente, não importa o quanto a gente faça, a sabedoria de Provérbios jamais será alcançada por você e por mim, pelas nossas forças, porque ela não está na gente. Por isso, tanto que o primeiro capítulo de Provérbios e os últimos vão falar a mesma coisa. Não existe sabedoria fora do temor do Senhor. Por isso, não confie em palavras que se dizem de sabedoria, mas não tem como fonte a palavra de Deus. Não caia na armadilha da autossuficiência, de que vai chegar um momento na vida que você já vai estar bom o bastante, sábio o bastante, inteligente o bastante, capaz o bastante. Porque a sabedoria não vem de nós. E glória a Deus por isso. Porque é essa questão que faz nós sermos humildes. É isso que Cristo faz questão de nos mostrar para quebrar o nosso ego e quebrar os nossos joelhos. Eu gosto dessa expressão, quebrar os nossos joelhos, porque subentende que nós não somos de nos ajoelharmos. E muitas vezes é necessário que Cristo os quebre. E ele faz isso quando em Provérbios ele aponta que a verdadeira sabedoria não está na gente, mas está em outra pessoa. Por isso não é olhando para nós ou olhando para outros homens que alcançaremos sabedoria, mas é olhando para Cristo. E para olhar para Cristo devemos parar de olhar para nós mesmos. A única maneira de alcançar Cristo, a única maneira de olhar para Jesus, a única maneira de atingir a sabedoria é quando primeiro a gente abre mão da nossa. Por isso em Lucas 9, versículo 23, quando Jesus vai dar a fórmula do discipulado, o primeiro imperativo para você ser um discípulo de Cristo é negue-se. Porque a verdadeira sabedoria é render-se a Cristo e depender dele. É a única forma de nós não sermos o cão que vai voltar ao próprio vômito, mas sermos filhos que vão andar em novidade de vida. A força para vencer o pecado não está no legalismo e no moralismo, não está em simplesmente a gente descobrir que é errado, a gente descobrir que é pecado, porque assim o pecado vai continuar a vencer, seja através do ato ou seja através da religiosidade. A verdade não é essa, a verdade não é que nós somos independentes de Deus, mas a verdadeira sabedoria está quando nós entendemos que nós temos um coração corrupto e precisamos diariamente de Cristo para a transformação. É só assim que mesmo que nós continuemos falhando até a volta de Cristo, Cristo continua a olhar para a sua igreja e a chamar de santa, perfeita e imaculada.
Não porque ela está composta de pessoas perfeitas, longe disso, mas porque ela está composta de pessoas que estão andando em novidade de vida. Porque ela não está composta de cachorros que voltam ao vômito, mas porque ela está composta de pessoas que entenderam que a sabedoria não está nelas, e elas se esvaziaram, negaram-se a si mesmo, olharam para a sabedoria que é Cristo, e saíram da autossuficiência tola para depender do Senhor em tudo, se tornando filhos que vivem em novidade de vida. Por isso, eu quero caminhar já para a conclusão. Provérbios 26 não é apenas sobre os outros. Um dos maiores erros que a gente pode fazer enquanto pessoas que já são convertidas é nós escutarmos pregações pensando em outras pessoas. E quanto mais conhecimento a gente adquire, mais crítico ficamos. Quanto mais experiência de vida, mais difícil de agradar a gente se torna. Geralmente, tudo é bom para os outros. E às vezes eu caio nisso e vejo pessoas caindo nesse mesmo pecado. De às vezes a gente ouvir uma pregação e pensar, cara, como aquela pessoa tinha que estar aqui. Como ele devia escutar isso. Mas Provérbios 26 não está falando sobre os outros. Ele é um espelho para nós. Será que temos vivido na tolice ou na sabedoria de Cristo? Isso é mostrado na prática. Será que temos dado honra a tolos? Será que às vezes estamos presos em ciclos viciosos de repetir os mesmos erros? E como cachorros voltamos ao nosso vômito? Será que entramos num ego tão grande, num orgulho tão imenso, onde não precisamos mais sermos ensinados, onde já nos tornamos totalmente capazes e independentes? Será que já somos sábios o bastante? Por isso, o maior exemplo bíblico tem os fariseus. Eram os mestres da lei, pós-doutores em teologia. Se tinha alguém que era para reconhecer Jesus na hora, eram eles. Se tinha algum grupo que era para ser os salvos, os remanescentes, eram eles. Se tinha alguém que tinham que ter a graça e o conhecimento, eram eles. Por isso, quando a gente vê Paulo aos Romanos e aos Gálatas sofrendo tanto por causa dos judeus não crerem, a gente entende. Porque os fariseus eram os mais certos. Eles eram os certos da história, no final das contas. Mas todo conhecimento, toda a justiça, todo o zelo deles, fizeram eles rejeitarem Cristo. Porque eles estavam apoiados em si próprios, no próprio conhecimento e na própria suficiência. O problema deles não era a falta de conhecimento, mas era a falsa convicção de que eles já eram sábios. E na igreja há algo pior que a ignorância. É achar que não precisamos aprender mais e que estamos bem espiritualmente. Porque isso fecha o coração para o Espírito Santo transformar a gente mais ainda. Por isso, em primeiro lugar, não viva isolado. O sábio escuta. O sábio ouve a repreensão e tenta se encaixar nela de todos os jeitos, porque sabe que a repreensão vai fazer ele melhorar. Em segundo lugar, identifique os ciclos viciosos da sua vida. Hoje, Provérbios 26 é um espelho para a gente olhar. Será que existe algo na vida onde nós temos tentado voltar ao nosso próprio vômito? Em terceiro e último lugar, abandone a autossuficiência. Sem Cristo não existe sabedoria. Sem humilhação, sem cruz, sem negação, sem tome a sua cruz, o seu instrumento de morte, sem algo morrer dentro de nós, não há sabedoria e nunca haverá. Enquanto o tolo foge da repreensão, o sábio olha para Cristo, para a repreensão da cruz com uma esperança de vida.
Jesus, ele não só nos deu conselhos e boas práticas de vida, mas ele rompeu o ciclo do pecado. Nós éramos estes cães que estávamos fadados até o último dia da nossa vida voltarmos ao nosso próprio vômito, mas um dia Cristo te encontrou, um dia Cristo viu você no seu estado pior, no seu estado totalmente distante. Cristo me viu no meu estado mais deplorável, sujo, mas Ele me amou primeiro, e por causa desse amor, Ele me leva a não ser mais um cão que vive e insiste na insensatez, sendo autossuficiente, mas Ele quebranta e nos transforma, para não sermos mais a nossa imagem e semelhança própria, mas a voltarmos a sermos a imagem e semelhança de Deus. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Deus quer transformar um pouco mais o seu coração e o meu. Deus quer que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. E essa jornada, ela não termina quando a gente aceita Jesus e nem quando a gente é batizado, mas ela é o início. E até a volta de Cristo, nós estaremos sendo forjados por Jesus. Por isso, independente da circunstância, não permita que o seu coração se apegue à autossuficiência. Não permita que o seu coração retorne ao próprio vômito. Não permita que você honre o tolo. Não permita se comparar a ele. Mas que, como filhos da luz, nós sejamos diferentes, transformados por esse sacrifício que Cristo nos deu. Feche seus olhos, deixe-me orar por sua vida em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma mensagem onde o Senhor quebranta e fere o nosso coração. Ah, Deus, eu oro e peço para que esses momentos nunca se apartem da sua igreja. Aonde o nosso coração problemático e pecaminoso é exposto diante de um Deus santo e perfeito. E quando nós nos aproximamos de um Deus tão santo e perfeito, as nossas imperfeições, os nossos pecados, a nossa sujeira é ressaltada. Mas essa sujeira ressaltada, esse pecado que fica mais gritante, não nos afasta de Deus e não nos envergonha. Porque nós temos a solução para essa sujeira, nós temos a solução para a interrupção do ciclo vicioso, nós temos a solução para sairmos do pecado, nós temos a solução para fugirmos das tolices, e essa solução é Cristo Jesus, aonde na cruz Ele cravou a nossa tolice, aonde na cruz Ele nos transformou de uma vez por todas como salvos pela graça. Ah, Jesus, que a gente possa experimentar essa salvação de maneira prática na nossa vida. Que a gente possa viver na nossa semana, nas nossas atitudes, no nosso cotidiano, como pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho verdadeiro. Usa as nossas vidas para manifestar Jesus nos nossos relacionamentos dentro da igreja, no nosso jeito. Torna-nos pessoas maleáveis, pessoas abertas, pessoas com a guarda baixa, pessoas que amam Jesus e querem crescer mutuamente como discípulos de Cristo. Eu oro, Pai, para que o Senhor continue quebrando o nosso ego. O Senhor continue tirando a autossuficiência do nosso coração e direcionando a nossa adoração, a nossa honra, exclusivamente para o Senhor, que é o único que é digno de receber toda a glória, toda a majestade pelos séculos dos séculos. Amém. Glórias a Jesus, minhas irmãs, glória a Deus, meu irmão, que Deus continue fortalecendo a nossa vida. Deus nos salvou para uma vida nova. E essa vida nova, nós temos a presença dEle.